Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Salmo 73. Eu vou ler até o versículo 17. O título na minha Bíblia é A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. Dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. E se lhes aumentam as riquezas, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim? Eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi eu o fim deles. Amém? Esse texto aqui fala sobre um homem chamado Asaf. Irmãos, esse texto é tremendo, gente. Esse texto é muito lindo. A Bíblia toda é linda, mas tem uns textos que traz um glamour diferente. Para a gente entender o Salmo de Asaf, a gente tem que entender quem foi Asaf. Amém? Amém? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Ufa. Não me deixe sozinho não, gente. Se for arrebatado, eu quero ir também. Asaf. Eu não gosto muito de falar de história, vou falar só um pedacinho da história. A Bíblia nos diz que quando a arca, eu estou orando para Deus me permitir pregar isso, que quando a arca da aliança foi tomada pelos filisteus, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, a Bíblia diz que a arca da aliança ficou longe do povo de Deus durante 20 anos. Depois de 20 anos, Davi soube que aquele que estava guardando a arca estava sendo abençoado e decidiu trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. Irmãos, Davi, apesar de toda a falha dele, ele era um apaixonado pela presença de Deus. Tudo que Davi mais queria era a presença de Deus. Por isso que ele fala no Salmo 51, 11, não me lances da sua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo, ou o teu Santo Espírito, conforme a tradução. Tudo que Davi mais desejava, mais ansiava, como diz o Salmo 42, era a presença de Deus. Assim como a corça ou servo anseia por água, assim a minha alma anseia por ti. Davi era um apaixonado por Deus, assim como nós. Amém? Amém. Davi, então, não vou relatar os erros da condução, isso daí cabe a uma outra explanação, mas ele primeiro comete erros, morrem 2 homens, depois ele traz de novo, aí corretamente. Mas o que chama atenção, irmãos, é que quando a arca estava sendo conduzida pelos levitas, eles davam alguns passos e sacrificavam animais.
E Davi vinha na frente dançando. E Davi dançando, e a roupa de Davi subia e mostrava as nádegas de Davi. Está na Bíblia. E Davi pulava e saracoteava no meio das escravas, no meio dos escravos. E Davi feliz. Ele falou, eu quero adorar a Deus, eu quero adorar a Deus. E Davi adorando a Deus. E aquela festa toda. Vamos sambar Jeová com pandeiro e palmas. E Davi lá, né? Adorando a Deus. Diz a palavra que a esposa de Davi foi amaldiçoada porque falou mal dele. Segundo a história, quando Davi está entrando em Jerusalém com a arca, um jovem, bem novinho, não se aguentou de tanta vontade de adorar, que entrou no meio e caiu nos braços do rei, e começou a adorar a Deus e pular no meio do povo. Esse jovem recebeu de Deus uma unção que eu tenho, e eu creio que você tem, que é a unção de adorador, amém? Glória a Deus. Porque Davi, irmãos, personifica como ninguém a unção de adorador. Esse jovem, então, era um jovem levita. Os levitas, estou falando de Asaf, os levitas faziam parte das 12 tribos, que graças a Deus a presbítera Tati colocou no WhatsApp o nome dos 12 filhos de Jacó. E aí vocês viram e decoraram todos, menos eu. Entre os 12 filhos de Jacó, surgiu a tribo de Levi. Todos os filhos de Jacó receberam herança na terra. Os levitas não receberam herança na terra. Todos os filhos de Jacó receberam terras. Os levitas não receberam terras. Porque a herança deles era o Senhor. Os levitas foram consagrados para cuidar do templo do Senhor, da obra do Senhor. Os levitas deveriam cuidar do templo, limpar o templo, lavar o templo, varrer o templo, ficar na porta do templo, cuidar da cozinha do templo, cuidar do banheiro do templo, e tocar no templo, adorar no templo. Eu não sei se você está entendendo, mas eu sou levita, eles são levitas, e se mais alguém aqui é levita, que está no templo para adorar a Deus, dê um glória a Deus e já começa a adorar logo, para esse negócio ficar mais gostoso aqui, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluias! Aleluias! Presta atenção. Os levitas não receberam porção na terra. Ou seja, o foco do levita não são os bens materiais. O foco dos levitas é servir a Deus em espírito e verdade. Se eu tiver, eu adoro. Se eu não tiver, eu adoro porque sou levita. A irmã chegou, minha filha, olha, ela toca na igreja, ela é levita. Irmãos, se a sua filha toca na igreja, ela é levita. Se teu filho cuida da mesa, ele é levita. Se sua filha vai à igreja, ele é levita. E o levita não tem foco de riquezas materiais. O foco do levita é fazer a obra do Senhor, cuidando de tudo na casa. Aleluia. Asaf, levita. Aquele amor no coração. Quando ele viu Davi, ele não se conteve, porque um adorador, quando vê o outro adorando, quer adorar junto, não tem saída. E aí foi. E como levita, ele cresceu cuidando do templo. Quando Davi instituiu os turnos de adoração no templo, foi Davi quem instituiu os turnos de adoração no templo. Davi colocou Asaf como líder dos turnos de adoração. Irmãos, Asaf foi colocado como líder da adoração no templo. E ainda mais, a família de Asaf foi uma das famílias que deram continuidade à adoração no templo até a época da volta do cativeiro da Babilônia. Asaf viu coisas maravilhosas, como a chegada da arca que eu acabei de falar. Mas Asaf viu outras coisas maravilhosas. Que bênção, já está lá. Deus abençoe a vida de vocês. Olha só. Deus proibiu Davi de construir o templo. Davi falou, eu quero construir um templo
para a morada do Senhor. Muito embora Deus tenha dito que ele não habitaria em templo feito por mãos humanas. Quando Davi falou, vou fazer, Natã falou, faz conforme o teu coração. Depois Deus falou para Natã, volta e desdiz o que você disse, que não foi eu que disse. Vou repetir. Quando Natã estava indo embora, Deus falou para Natã, volta e desdiz o que você disse, porque não foi eu que disse. Porque profeta não tem que falar o que ele quer, tem que falar o que Deus manda. E Deus mandou Natã falar o seguinte, a sua mão está suja de sangue. Você não pode erguer um templo para mim. Mas o teu filho vai erguer o templo para mim. Davi fez o quê? Ao invés de ficar de biquinho, Davi começou a preparar tudo, o verdadeiro líder. Presta bem atenção nisso. O verdadeiro líder não impõe. Irmãos, o verdadeiro líder não impõe. O verdadeiro líder convence. E muitas vezes não convence. Então aquilo que ele falou não vai ser feito. Mas ele entende. E aí, segue em frente. Davi era um verdadeiro líder. Quando Deus falou para ele, você não vai fazer, ele falou, Deus abençoe. O que ele fez? Ele começou a juntar, irmão, lê a Bíblia, que eu estou falando, tudo é bíblico. Ele começou a juntar madeira, ele começou a juntar pedra, ele começou a juntar ouro, cobre, prata, todo o material que seria necessário para construir o templo. Quando chegou a hora dele morrer, ele falou para Salomão, olha, tem tudo aí, agora é só você fazer, porque Deus falou que é para você fazer e não eu. Mas espera aí, bispo, mas ele era Davi. Irmãos, não importa quem faça, o que importa é que seja feito. Ontem foi feito aqui um cine pipoca lindo, foi maravilhoso. Quem veio, sabe, foi ou não foi, gente? Amém? Mas não fui eu. Ah, então não prestou, porque não fui eu. Espera aí. Não é assim, irmãos, é tudo para a honra e glória dele. Que Deus levante mais pessoas com o coração para fazer. Porque o verdadeiro líder, ele se cerca de pessoas competentes e confia naquelas pessoas. Presta bem atenção, o verdadeiro líder não impõe. O verdadeiro líder não impõe. Quem trabalha em sala de aula sabe do que eu estou falando. Salomão levantou o templo, construiu o templo. Depois de construído, ele colocou os utensílios. Isso é muito lindo, essa passagem. Depois, se você puder, você leia. E depois que ele colocou os utensílios, ele foi colocar o principal utensílio, que é a arca da presença. A arca da presença. E quando eles levaram a arca, ele reuniu os levitas, reuniu os sacerdotes. E no meio dos sacerdotes, eu vou ler, está na tela aí, né? Vamos ler lá, 2 Crônicas 5:11. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam, se santificaram, sem respeitarem as suas turmas, ou seja, foi todo mundo junto, não teve divisão de turno, amém? 12, e os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, olha lá, de Asaf, de Emã, de Gedutum, esses eram os cabeças dos levitas, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, são os instrumentos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes. Olha só, todos estavam ali para a entrada da arca da presença, amém? Estavam todos lá, vamos lá, 13. E aconteceu que, quando eles, uniformemente, o que é isso? Juntos, ao mesmo tempo, uníssono, ao mesmo som, não tinha um cantando antes, nem outro depois, não tinha um querendo ser melhor, olha eu canto melhor, olha eu sou, não, todos juntos, olha lá, está escrito, ó, uniformemente, tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, aleluia, e levantando eles a voz, com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, e os sacerdotes não podiam o quê?
para ministrar, por causa da nuvem da glória, porque a glória do Senhor, aleluia, encheu a casa de Deus, aleluia. Estavam todos cantando ao mesmo tempo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e a tua benignidade dura para sempre. Só o Senhor é Deus, e a tua benignidade dura para sempre. Só o Senhor é Deus, e a tua benignidade dura para sempre. Todos a mesma voz, todos unissonemente. Daqui a pouco, a nuvem de Deus, a glória de Deus encheu o templo, foram todos para o chão, aleluia, impactado pela presença do Senhor. Irmãos, imagina, Asaf participou disso. Asaf era um dos líderes ministrando esse momento. Irmão, onde eu quero chegar? Asaf participou de momentos lindos na presença do Senhor. Asaf era um adorador, Asaf era um líder, era um servo do Senhor. Era como você, obreiro, obreira, como você, líder, como você que participou de vários cultos, que foi impactado, cheio da unção da presença de Deus. Esse é o Asaf que eu quero te apresentar, filho de Berequias. Berequias era o pai de Asaf. Esse é o Asaf que eu quero te apresentar. Porém, quando nós chegamos aqui no Salmo 73, esse Asaf, autor de 12 salmos, ele fez o Salmo 50, e do Salmo 83, do Salmo 73 até o 83, foi ele quem compôs Salmos de Asaf. 12 salmos, um adorador, também chamado de profeta ou vidente. Muitas vezes o profeta era chamado de vidente. Compositor, adorador, profeta, uma unção tremenda, um servo fiel ao Senhor. Esse homem chega no salmo, irmão, você vê a característica dos salmos de Asaf. É um salmo onde ele não se conforma com determinadas situações que o justo passa. E o Salmo 73 talvez seja um que mais especifica essa situação. Quando você chega aqui, ele começa dizendo: na verdade, bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Ele começa os salmos reconhecendo a bondade de Deus, e verdadeiramente Deus é bom, independente da circunstância que você estiver passando. Deus é bom. Mas, bicho, eu estou na luta. A luta é terapêutica. A luta é terapêutica e a luta é didática. A luta muitas vezes serve para curar, mas a luta sempre serve para nos ensinar. E ele começa dizendo que Deus é bom para com os limpos de coração. Irmãos, isso aqui é muito forte. Ser limpo de coração é algo importantíssimo para todos nós. Porque Paulo falou: o bem que eu quero fazer, desculpa, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Foi Paulo quem falou. Eu duvido um ser humano na terra que nunca erra ou não pensa alguma coisa que não deveria. Todos pensamos. A diferença é que nós precisamos lutar constantemente contra isso, amém? Constantemente contra a nossa natureza carnal. Irmãos, esse homem consagrado a Deus, adorador, chegava, não sei quais as lutas que ele passava, talvez lutas parecidas com a minha e com a tua, talvez uma mãe doente, ou uma esposa com problemas, ele tinha filho, a Bíblia diz, talvez filhos com problemas, filho afastado, levita afastado, porque tem um monte de levita afastado, talvez filhos envolvidos com coisas erradas, problemas de dívida, ter que pagar as contas e não ter o dinheiro, eu não sei, mas ele passava por lutas. Esse homem, irmãos, era pobre, ele não tinha bens, era um homem que passava necessidade financeira. Bispo, me prova, é só você ler o texto. Tinha uma casa simples. Vivia de favores, porque o levita consumia aquilo que as outras tribos davam para eles, ocupava a terra, uma terra que era cidade dentro da terra dos outros. E quem mora na casa dos outros sabe como é difícil você viver na casa dos outros.
Porque você tem que estar sempre de bem com a pessoa, porque se você não tiver de bem, a pessoa é capaz de te colocar para fora. Você está sempre ajudando, servindo, era o que acontecia com os levitas. Não tinha condições financeiras, não tinha condições materiais. Esse homem sofria, tinha aperto, passava aperto na vida. Eu estou falando aqui com pessoas com situações iguais a dele. Porque as pessoas, irmãos, elas gostam da gente, eu já falei isso aqui várias vezes, enquanto nós estamos servindo a elas. Porque quando a gente não serve mais, esposo vai embora, esposa vai embora, filhos vão embora. Até o momento que a gente tem utilidade, quando não tem mais, nos descarta como um papel. Bispo, prova isso na Bíblia, foi Davi que escreveu no Salmo 27:10, quando meu pai ou minha mãe me desamparar, o meu Senhor me recolherá. Por que ele escreveu isso? Porque Davi foi um rejeitado pelo pai. Os levitas passavam por situações iguais. Essa luta que você está passando, ele está dizendo que ele passou também. Por momentos de aperto, por momentos de necessidade, por momentos de sofrimento. Adorava a Deus, mas quando saía do templo, só Deus sabe o que passava no coração de Asaf. Ia para a igreja, glorificava, tocava, e as pessoas adoravam, e a presença de Deus descia quando ele tocava, mas quando ele saía do templo, só Deus sabe as necessidades e lutas que ele passava. Sim, como muitos de vocês que entram na igreja, glorificam, exaltam o nome do Senhor, mas quando você sai, só Deus sabe o que você passa, só Deus sabe a sua luta, só Deus sabe a tua prova, só Deus conhece a tua dor. Sim, Asaf, Deus está falando com você, que passou pela dor do sofrimento, que passou pela dor da rejeição, que passou pela dor da humilhação, que passou pela dor da acusação, assim como Asaf. Eu não estou pregando essa palavra à toa, não sabia nem quem vinha, graças a Deus. Mas Deus sabia quem vinha, e Deus sabia quando me mandou pregar essa palavra, porque essa mensagem tem endereço. A luta de Asaf contra o sofrimento do justo foi tão grande, e é uma luta até hoje, é uma luta que vem desde Jó, que é uma questão teológica, porque os justos sofrem. Porque os justos sofrem. É uma luta que vem até hoje, um questionamento que vem até hoje. Você conhece a história de Jó? Uma vez eu vi um grande pregador, R.R. Soares, falar. Ele explicou o porquê que Jó sofreu. Porque em Jó, capítulo 3, não tenho certeza agora, mas acredito que seja versículo 25, não tenho certeza desse endereço, mas é por ali. Que Jó fala assim, aquilo que eu temia me sobreveio. É isso? É 25? Meu Deus, que tremendo. Obrigado, Senhor. Deus abençoe o Senhor Deus. É 25. Aquilo que eu temia me sobreveio. Irmãos, não foi por isso que Jó sofreu. Porque o próprio Deus dá testemunho de que Jó era um homem fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. Não tem uma justificação bíblica para o sofrimento de Jó. Porém, esse Jó perdeu todos os filhos, todas as filhas, todos os bens, todos os funcionários. Ele perdeu tudo. Mas o que me chama a atenção, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o principal. Ei, ele não perdeu o principal. Ele não perdeu o principal. Você lê lá em Jó 19, 25 e diante, que ele fala que ainda que as carnes sejam consumidas, nos meus ossos eu ainda verei a Deus. Ele fala, eu não abandono o meu Deus, eu perdi meus bens, eu perdi minhas filhas, meus filhos, mas o meu Deus eu não abro mão, aleluia. Mas Asaf não. Asaf não. Asaf fala, quanto a mim, eu quase, olha lá no versículo, cadê o versículo 2? Quanto a mim,
os meus pés quase se desviaram. Graças a Deus que foi quase. Asaf quase se desviou. Irmãos, um líder, a gente não entende porque tem pastores desviados, bispos, apóstolos desviados. Asaf, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, eu quase saí do caminho, eu quase que abandonei a adoração, eu quase parei de servir a Deus, quase, e Deus está falando com pessoas aqui. Por que que ele quase se desviou? Um adorador, um servo do Senhor, olha o versículo 3, desculpa. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu, servo do Senhor, estou passando necessidade, chego em casa, abro a despensa, não vejo, está faltando tudo. E o meu amigo, meu vizinho, que a minha vizinha, que desce até o chão na boquinha da garrafa, os filhos não ficam doentes, os filhos ficam incrível, irmão, os filhos ficam está na chuva agora brincando, está na chuva, não pega gripe, não pega pneumonia, o meu cria debaixo da minha asa, um sopro de vento está tossindo. Como é que pode isso? Eu trabalho de segunda, às vezes até o sábado, até domingo, e eu não tenho dinheiro. Asaf teve inveja. Não tenha inveja dos ricos, não tenha inveja do soberbo, você vai cair. Não tenha inveja daquele que prospera enganando os outros. Ei, não tenha inveja do seu coleguinha na escola que faz coisa errada e se dá bem. Não tenha inveja do seu coleguinha na escola que faz a coisa errada e se dá bem. Não tenha inveja das suas amiguinhas que parece sabonete, passa na mão de todo mundo. Não tenha inveja dos seus amigos, das suas amigas. Não, você é consagrado ao Senhor, a sua vida está nas mãos de Deus. Mas bispo, ele está se dando bem. Irmãos, isso é psicológico. Eu me converti aos 29 anos. Eu ia para barzinho com os colegas e eu nunca bebi. Então se eram 6 pessoas, vinham 5 chopp e um Guaraná. Naquela época tinha Guaraná da Brahma, mas eu sempre preferia Antártica. Guaraná. E eu ficava olhando. Parecia que quem tomava cerveja era mais alegre do que quem tomava Guaraná. Não sei se você já notou isso. Você já percebeu isso? Que quem toma um quente é mais feliz do que quem toma um suco de morango com leite. Bom, benção. Por quê, irmãos? Porque parece que quem faz coisa errada se dá melhor do que quem faz a coisa certa. A gente vê pessoas que desviam verbas em várias áreas e parece que elas se dão bem. Mas a minha Bíblia diz que há caminho que para o homem parece perfeito, mas seu final é a Provérbios. A minha Bíblia diz que justo vai sofrer aperto. Não olhe para a prosperidade do ímpio. Eu estou enfatizando que tem gente que tem que ouvir isso. Bispo, como eu faço para não me iludir com a prosperidade do ímpio? Olha só, a resposta de Asaf, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Vou repetir isso. Até que entrei no santuário de Deus. Você quer mudar a sua concepção? Entra na igreja com o coração aberto. Entra na presença. Irmãos, santuário é lugar de adoração. Santuário é lugar de milagre. Santuário é lugar de encontro com Deus. Olha só, eu estou encerrando. Quando Ana, lembra de Ana e Penina? Enquanto Ana ficou chorando, não essa, a outra. Enquanto Ana ficou chorando em casa, Penina tem, eu não tenho. Penina tem, eu não tenho. Nada aconteceu na vida de Ana. Mas quando Ana entrou no santuário, rasgou o seu coração e falou: Deus, eu quero o meu milagre, Senhor. O Senhor pode mudar a minha história. O Senhor pode fazer de mim uma mulher fértil e honrada na terra. O sacerdote ele chegou e falou: mulher, seja feito conforme a tua oração. E um ano depois, Ana deu à luz a um varão chamado Samuel. Foi no santuário que o milagre de Deus aconteceu na vida de Ana.
Santuário é lugar de encontro com Deus. Foi no santuário que você lê lá em Isaías capítulo 6, que quando Isaías entrou no santuário, ele diz a palavra, que ele viu a glória de Deus enchendo o templo, aleluia, e ele falou: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei da Glória. Ei, é no templo que você tem um encontro com Deus, é no santuário que você tem um encontro com Deus. Santuário é lugar de milagre. Santuário é lugar de encontro com Deus. Quando você entra no santuário com o coração aberto, você para de olhar para as mazelas da vida e você olha para um Deus que cura, para um Deus que transforma, para um Deus que exalta, para um Deus que batiza com o Espírito Santo, para um Deus que liberta, para um Deus que transforma a situação. Ei, eu não sei qual é a tua situação nessa noite, mas eu quero te dizer, você já está no santuário, então abre o teu coração e deixa o Deus do santuário fazer um milagre na tua vida. Bispo, meu marido me abandonou. Eu quero te dizer que é no santuário que você tem encontro com aquele que não te abandona nunca. Bispo, eu fui enganado, eu fui enganada, eu fui roubado, eu fui roubada. Eu quero te dizer que é no santuário que você tem um encontro com aquele que restitui àquele que foi roubado 7 vezes mais. Bispo, eu fui humilhado, é no santuário que os humilhados serão exaltados, aleluia. Aqui no santuário de Deus, é onde Deus vai fazer a obra na tua vida, é onde o Senhor vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, como está em Apocalipse 7:16, em nome de Jesus. Suas lágrimas vão ser enxugadas, e ainda mais as suas orações são levadas até o templo, o santuário de Deus, na morada do Altíssimo, e colocado em taças de ouro. Está em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, é no santuário que a glória de Deus enche o templo, no santuário a glória de Deus enche a tua vida, e nessa noite se prepara, porque a glória de Deus está nesse lugar, e se você tiver com o coração aberto, nessa noite, Deus vai mudar a história da tua vida. Abra o teu coração, abra o teu coração. Senhor, até hoje eu andei como Asaf, até hoje eu estive como Asaf, eu te servi, eu te adorei, mas eu olhei para a prosperidade do ímpio. Eu trabalhei na tua casa, mas eu comecei a contemplar vantagens daqueles que estão fora. Eu estou na sua casa, mas eu vi que a esposa da minha vizinha, que é fofoqueira, passa o dia todo na rua, mas ele é trabalhador e cuida dela com carinho. Eu estou na sua casa, mas eu vi que aquele homem é uma bênção, mas não merece a esposa que tem. Enquanto isso, eu estou aqui sozinha. Eu estou sendo perseguido, humilhado, maltratado, fazendo a tua obra e te servindo. Mas quando você entra no templo, você tira o foco dos outros e coloca o foco no Rei da Glória. E eu quero te dizer, é aí que o milagre começa a acontecer na tua vida. Nessa noite, e daqui para todo o resto da tua vida, permaneça firme no santuário. Permaneça como Asaf no santuário e começa a ver que no final o ímpio vai se dar mal, mas no final você tem uma morada preparada por Jesus, nas moradas celestiais, na glória, para todo sempre, na presença do Altíssimo. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas para Jesus bem forte.